som. Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Cerberus, parte 13. No corredor, Conde Orloff permanecia imóvel, diante da escadaria em espiral que levava ao quarto da torre. Seus olhos estavam fixos na porta fechada, o rosto carregado de preocupação. A tensão em seu maxilar e as mãos cruzadas atrás das costas denunciavam seu conflito interno. O medo pela filha, a impotência de não poder interferir. Dentro do quarto, Cerberus se aproximou e se agachou diante de Valentina. Com o dedo indicador, ergueu lentamente seu queixo, obrigando-a a encará-lo. Os olhos dela ainda brilhavam com aquele vermelho vívido, mas agora acompanhados de temor e um brilho de adoração silenciosa. Antes que ela pudesse reagir, ele a agarrou pelo pescoço e a ergueu, prensando-a contra a parede. Seus dedos apertavam com firmeza, mas sem machucá-la além do necessário. A voz dele rouca, animalesca, ecoou com severidade. Controle-se. Não tenho paciência para uma criança mimada. Você não é mais a filha do Conde Orloff para fazer exigências. Nem mesmo uma vampira pura você é mais. É minha fêmea e me deve respeito, pois eu sou seu alfa. Já aguentei demais suas crises, sua irritação, suas agressões. Agora chega. Se me atacar outra vez, mesmo amando muito você, Valentina, eu quebro seu pescoço. Você entendeu? Ela o encarava com os olhos arregalados, um misto de medo, submissão e desejo. Aquelas palavras duras, o gesto brutal, tudo a transportava de volta à primeira vez que ele a tomou, quando a arrancou dos braços do pai e a possuiu nas profundezas daquele mesmo castelo. Uma lembrança marcada por dor, mas também por uma conexão impossível de ser desfeita. Com a respiração entrecortada, ela sussurrou: Eu entendi, meu alfa. Ele a manteve suspensa por mais um instante antes de soltá-la. Ela escorregou até o chão, ainda sem forças. Cerberus virou-se e caminhou até a porta e, antes de sair, falou com frieza. Estamos tentando ser civilizados. Portanto, arrume o quarto. Deixe-o exatamente como Igor o preparou para você. Depois tome um banho e desça. Temos visitas. E você precisa desfazer a má impressão que causou. Valentina o encarou surpresa. Sua voz saiu vacilante. Quer que eu arrume o quarto? Mas isso é trabalho do Igor. Ela se calou imediatamente quando ele a encarou com um olhar feroz. Cerberus respondeu firme. Você bagunçou o que ele arrumou. Portanto, você arruma. Sem mais uma palavra, ele girou a maçaneta, atravessou o batente e desapareceu no corredor. Não trancou a porta. Caminhava pelo castelo segurando o braço ferido, o sangue escorrendo lentamente, mas seu olhar estava mais firme do que nunca. Lá em cima, no silêncio do quarto, Valentina permaneceu sentada no chão, tentando conter o turbilhão de emoções que a sacudia por dentro. Sentia-se humilhada e, ao mesmo tempo, estranhamente protegida. Quando Cerberus desceu, deu de cara com o Conde Orloff, que chegou a abrir a boca para questioná-lo, mas ao encarar o olhar de Cerberus, desistiu e apenas o seguiu de volta para o quarto, onde os outros estavam. Ao entrar no quarto, sua aparência assustou a todos.
Não era só a camisa suja de sangue e nem um braço sangrando, mas sua aparência animalesca e olhos vermelhos que causaram um impacto aterrador em Nathan e Andressa. Ao perceber o impacto, Cerberus fechou os olhos e respirou fundo, trazendo a calma e o controle de volta. Rápido e diante dos olhos atônitos de Andressa e Nathan, sua aparência de antes começou a voltar, e em segundos ele era o Senhor Leão de sempre. Andressa engoliu em seco e se levantou da cama, indo na direção dele. E mesmo apreensiva, perguntou, observando os ferimentos: "O senhor está bem? Precisa de cuidados ou pode se curar sozinho?" Cerberus se largou em uma poltrona e respondeu: "Com o tempo provavelmente irei me curar, mas não temos tempo." E dessa vez ela pegou pesado. Ele olhou para o Conde Orloff e continuou: "Mas dessa vez eu mostrei quem manda. Se machucou minha filha, seu miserável, eu..." Conde Orloff falou entre os dentes. Cerberus se inclinou para a frente, encarando o conde com seus olhos voltando ao vermelho de antes, e disse: "Vai fazer o quê, vampiro? Sabe que não pode me tocar. Além do mais, perdeu o direito de chamá-la de filha, quando não fez nada para me impedir de levá-la. Sinta-se grato por eu ser civilizado o suficiente para aceitá-lo em meu território com todos os insultos que dirige a mim." Andressa estava trêmula com toda aquela tensão, mas se moveu pelo quarto pegando a maleta de primeiros socorros na cama perto de Nathan, que não tirava os olhos de Cerberus e do conde. Ela se aproximou de Cerberus e pediu que ele tirasse a camisa ensanguentada para que ela examinasse os ferimentos. Mas ela não esperava ver o tamanho e profundidade das perfurações. Um homem comum já teria morrido. Ela examinou o braço, percebendo a força e violência da mordida, e respirou fundo, tentando assimilar todos os acontecimentos e descobertas daquele dia até ali. Ela começou a limpar o sangue e perguntou sem encarar Cerberus, mas podia sentir o olhar dele sobre ela. "Espero que não tenha machucado sua esposa grávida." Cerberus gargalhou, o que fez ela erguer a cabeça e encará-lo. Ele então respondeu: "Valentina não está grávida. Só é muito mimada e achou que, porque tenho sentimentos por ela, podia me manipular ao seu bel prazer. Mas segui seu conselho, doutora. Mostrei quem é o alfa da relação. Mas não a machuquei, pode ter certeza. Não sou mais o monstro de antes. Mas ainda sei pôr as pessoas no seu devido lugar." Conde Orloff bufou, mas não disse nada. Sabia que ele o estava provocando. Andressa começou a suturar os ferimentos e perguntou: "Quando vamos conhecê-la, senhor Leão?" "Quando ela terminar de arrumar o quarto e se vestir adequadamente." O sol lançava seu brilho pálido sobre o castelo negro, empoleirado como uma cicatriz antiga no topo de uma colina, nos arredores de Kiev. Dentro das paredes góticas, a atmosfera era pesada, densa com a apreensão que sufocava cada um ali presente. Cerberus se virou para Igor, a voz grave cortando o silêncio tenso. "Providencie o jantar, Igor. Tirando o Conde Orloff, todos aqui nos alimentamos de outras coisas além de sangue." Igor assentiu com uma sombra de preocupação dos olhos e se levantou, saindo para cumprir o pedido de seu mestre. Andressa terminava de enfaixar o braço e o peito de Cerberus, o cheiro de antisséptico pairando no ar. Ela ergueu o olhar com a expressão séria. "Sabe que há um cão de 3 cabeças solto por aí? Está vindo para cá atrás da espada que estava com o Dr. Jansen? Que providências pretende tomar, senhor Leon?" Cerberus a encarou, a irritação evidente em sua feição. "O que quer que eu faça? Não é porque sou um Varcola que posso enfrentar o guardião das portas do inferno. Ficaremos aqui torcendo para o castelo resistir até pensarmos em alguma coisa." O Conde Orloff, que até então permanecia calado com o rosto impassível diante das provocações de Cerberus, finalmente se pronunciou. Seus olhos sempre calculistas pousaram em Leon.
Seu servo falou da armadura usada por Átila quando ele empunhava a espada de Marte em batalhas. Poderíamos tentar encontrá-la, e você a usaria para enfrentar os Cérberos. Cérberos Leon estreitou os olhos ao encarar o sogro, um misto de desconfiança e fúria crescendo em seu peito. Qual a sua intenção, vampiro, em que eu use tal artefato e lute com o cão do inferno? Quanto ao meu servo, ele tem um nome, caso não saiba. Conde Orloff entortou o nariz, um gesto de desdém que ignorava completamente o comentário de Cérberos, e continuou com o assunto da armadura, sua voz carregada de uma convicção quase irritante. De todos nós aqui, você é o único que tem todas as qualidades que se assemelham a Átila. O Dr. Yanksen e eu asseguramos, e até o Igor, mas ela não esboçou reação alguma. Talvez você possa acordá-la. Cérberos se levantou da poltrona, a paciência esgotando-se, e perguntou com a voz áspera: E por que eu faria isso? Por que acordaria a espada se ela adormecida já trouxe o cão do inferno até nós? Nathan se levantou da cama sentindo-se um pouco melhor, mas ainda fraco, e respondeu para Cérberos. A lógica em sua voz era um fio de sanidade no caos. Para que ela nos mostre onde está a armadura. Imagino que seja isso que o Conde Orloff tenha em mente. Orloff sorriu, um brilho de satisfação em seus olhos. Você é rápido, Dr. Yanksen. Mas está certo. Minha teoria é que, como a espada e a armadura foram forjadas juntas, elas se comunicam. Cérberos encarou Nathan, depois Orloff, e soltou um longo suspiro, a frustração pesando em seus ombros. Eu segurei a espada quando encontrei o Dr. Yanksen. Nada de extraordinário aconteceu. Por que acham que seria diferente agora? Andressa, que observava a conversa, a tensão palpável em seu rosto, respondeu com a voz carregada de urgência. Porque agora teria uma intenção. Certos artefatos só são ativados quando há uma intenção forte do portador. Tente empunhar a espada com o desejo de encontrar a armadura. Talvez dê certo. Cérberos a encarou, com um desânimo misturado à incredulidade. Pelo visto, você também concorda com essa loucura. Não é uma questão de concordar ou não, Sr. Leon. Nesse momento, há pessoas morrendo de forma horrível em algum lugar de Kiev. Mortas por uma criatura saída dos pesadelos. Não podemos ficar parados. Se há uma forma de detê-la, devemos ao menos tentar. Andressa rebateu com a voz genuinamente preocupada, ecoando a desesperança que se espalhava pelo castelo. Mesmo a contragosto, Valentina terminou de arrumar o quarto como Cérberos havia ordenado. Tomou um banho rápido, água morna lavando não só a sujeira, mas também a fúria que fervilhava dentro dela. Embora o descontrole e a revolta ainda estivessem em seu peito, uma parte de sua mente insistia em obedecer, impelida pela lembrança do rosnado de Cérberos e do tom autoritário de sua voz exigindo que ela o respeitasse como seu alfa. A obediência parecia vir de um lugar profundo e inexplicável dentro dela. Se pegou sentada diante de um espelho antigo, penteando os longos cabelos negros e pensando no que vestir para agradá-lo. Aquele não parecia ser seu próprio pensamento, mas não conseguia lutar contra a necessidade de corresponder ao desejo de seu alfa. Esmagando a fúria interna, o que prevalecia era o eco das palavras dele. Eu te amo. A frase dita, mesmo em meio à sua raiva, ainda ressoava em sua mente, trazendo um calor estranho e, para sua surpresa, um certo equilíbrio. Ela vestiu uma das roupas modernas que Igor havia providenciado. Gostou do que viu no espelho e se dirigiu à porta. Percebeu que Cérberos a havia deixado destrancada, o que a surpreendeu, e desceu as escadas. A descida parecia uma jornada no tempo. Fazia muito tempo que não saía daquela torre. A memória do momento em que Cérberos a aprisionou ali veio à tona, a voz dele ecoando na mente.
Você se tornou um perigo para si mesma e para os outros. Ela parou no meio da escada, agarrando o corrimão com força. A última caçada antes de ser trancada. Cerberus a ensinava a caçar na forma astral, mas ela havia perdido o controle. Só conseguia se lembrar dos gritos e do desespero das pessoas. Ela não sabia quem eram, mas ao acordar estava deitada sobre vários corpos, com os olhos de Cerberus fixos nela. Um olhar de tristeza e desapontamento que a assombrava. Talvez ele tivesse razões genuínas para prendê-la. Desde que voltara de New Orleans, Cerberus estava diferente. Ele não caçava mais humanos, pelo menos não os inocentes. Ela não entendia a mudança, mas agora compreendia que ele queria ser o oposto do que sempre fora. Um lacaio sedento de sangue O nome do antigo mestre de Cerberus, o dono original do castelo, continuava a escapar de sua memória. Mas isso não importava. O que importava era agradar seu alfa. Se para isso tivesse que ser diferente como ele, ela se esforçaria para ser. Levou a mão ao pescoço, tocando a pele com delicadeza. Ainda podia sentir a mão dele apertando, e aquilo a excitava de um jeito inexplicável. Um sorriso discreto curvou levemente seus lábios. Ela fechou os olhos, lembrando da fisionomia selvagem de seu alfa, da voz autoritária, da sensação que sentiu quando ele rosnou, exigindo respeito. Foi tirada de seus pensamentos pela voz de Igor. "Senhora Leon, a senhora está bem?" Ela abriu os olhos e o encarou, retomando a descida. "Estou sim, Ivanov." Parou perto dele, a expressão agora serena, e disse com uma sinceridade que o surpreendeu: "Me desculpe pelos transtornos que causei. Eu já arrumei o quarto como você havia feito antes. E agora, me diga o que está fazendo." Igor estava chocado. Nem mesmo quando Cerberus a trouxe da casa de seu pai, ela havia sido tão amável. Ele pigarreou, tentando recuperar a compostura. "Estou providenciando o jantar. Temos visitas e o Sr. Leon irá jantar com eles." Valentina sorriu, passou o braço em torno do de Igor e disse: "Vamos, vou ajudá-lo. O que eu não souber, você me orienta." Igor tentou recusar, mas ela o cortou com uma autoridade surpreendente. Os olhos fixos nos dele. "Está questionando minha decisão?" Ele engoliu em seco. "De jeito nenhum, senhora Leon. De jeito nenhum." Dentro do quarto, a atmosfera se tornava cada vez mais densa, carregada de uma expectativa quase palpável. Cerberus se levantou da poltrona, seus olhos fixos na espada que repousava sobre a mesa de centro. Ele hesitou por um instante, um resquício de incerteza em seus movimentos, e o Conde Orloff aproveitou a brecha para alfinetar com a voz cortante: "O que foi, Varkolak? Está com medo de uma simples espada?" Cerberus lançou um olhar fulminante na direção do conde, um aviso silencioso antes de estender a mão e empunhar a lâmina. Ele a examinou, seus olhos percorrendo o artefato. Sem que ele percebesse, sua íris adquiriu um tom vermelho intenso. E a espada respondeu. Sua lâmina brilhou como se um rio de magma corresse por dentro do metal. O poder que emanava da espada era tão massivo que Cerberus sentiu seus músculos retesarem, seu corpo reagindo de uma forma que ele não sabia descrever, apenas sentir. A mudança era visível para todos. Andressa, Nathan e Conde Orloff observavam, fascinados pelo espetáculo. O ar no quarto pareceu engrossar, tornando-se denso e abafado. A postura de Cerberus empunhando a espada tornou-se na de um rei, um líder inquestionável. Nathan, hipnotizado, mas com a mente ainda funcionando, sussurrou: "Deseja armadura, Sr. Leon." No momento em que Cerberus mentalmente formulou o desejo de ver a armadura, ele ergueu a espada de Marte com as duas mãos.
O brilho incandescente da lâmina iluminou o ambiente, banhando tudo com uma luz rubra e dourada. A atmosfera parecia vibrar com a energia antiga, e o metal da espada começou a pulsar em um ritmo quase orgânico, como se tivesse vida própria, um coração batendo em sua empunhadura. De repente, um feixe de luz dourada irrompeu do centro da lâmina, projetando um mapa etéreo no ar. O mapa flutuava diante de Cerberus e dos demais, formado por linhas de luz entrelaçadas, mostrando montanhas, rios sinuosos e ruínas ancestrais. No centro, um ponto pulsava, brilhava intensamente, marcando a localização da armadura. A luz dançava e se movia como se tivesse consciência própria, ajustando-se conforme Cerberus se posicionava para ver melhor. A projeção do mapa interagia com Cerberus, que instintivamente tocou as linhas de luz, ampliando a imagem, explorando a região mostrada no mapa com mais detalhes, como se o mapa fosse uma extensão de sua própria mente. À medida que Cerberus tocou um ponto mais brilhante no mapa, a espada reagiu com vibrações sutis, confirmando a importância daquele local. Nathan, agindo por puro instinto, pediu o celular de Andressa e usou a câmera para gravar cada detalhe da projeção e o ponto brilhante que poderia ser a armadura. Cerberus, no entanto, memorizava cada detalhe do mapa com uma urgência premente. Ele sentia que aquilo não duraria muito. Um arrepio percorreu a espinha de Cerberus, enquanto a energia pulsante da lâmina se comunicava diretamente com ele. Ele não sabia explicar como, mas entendia que o mapa estava apontando para mais do que um lugar físico. Era um chamado, um desafio que ele deveria enfrentar para provar ser digno da armadura. Então, tão subitamente quanto surgiu, tudo desapareceu. A luz se esvaiu, o mapa se dissolveu no ar e Cerberus sentiu uma leve tontura que o obrigou a sentar. Ele piscou algumas vezes, ainda segurando a espada. Não entendia o porquê, mas não conseguia largá-la. Era como se a espada o tivesse escolhido, ligando-se a ele de uma forma inquebrável. O pôr do sol banhava o Castelo Negro, mas dentro de seus muros antigos a tensão não diminuía, apenas mudava de foco. O Conde Orloff, movido por uma curiosidade e talvez um resquício de possessividade pelo artefato, se aproximou de Cerberus e tentou pegar a espada de sua mão. Cerberus rosnou, um som gutural vindo de seu peito, e apertou a empunhadura com firmeza inabalável. Seus olhos, ainda tingidos de um vermelho profundo e ameaçador, deixavam claro que ele não entregaria a lâmina. Nathan se adiantou, interpondo-se entre o conde e Cerberus. A espada escolheu ele, Conde Orloff, como fez com Átila. Cerberus se levantou, ainda atordoado pela experiência, mas a conexão com a espada era inegável. Ele saiu do quarto levando o artefato consigo, seus passos ecoando pelo corredor, deixando um rastro de silêncio e pensamentos por onde passava. Depois de um longo momento de quietude, Andressa quebrou o silêncio que se instalara no cômodo. Algum de vocês reconheceu aquele lugar no mapa? Orloff suspirou profundamente, a expressão conturbada por uma mistura de reconhecimento e preocupação. É a ilha de Khortysia, lá dos casacos, os lendários guerreiros e defensores da Ucrânia. Reconheci o rio de Dnipro brilhando em seu percurso. Um novo silêncio caiu sobre eles, pesado e pensativo. A ilha de Khortysia era conhecida por suas lendas e mistérios, e entre essas lendas, a de um Zimei de 4 cabeças que vivia na ilha. A revelação trouxe uma nova camada de perigo e incerteza à já precária situação. Em uma propriedade afastada nos arredores de Kiev, a capital ucraniana, protegida por homens bem armados, e um sistema de câmeras que monitorava cada centímetro do perímetro, Andrei Kovalenko acompanhava as notícias sobre o ataque em Pyrohiv.
A devastação causada pelo que os moradores descreviam como um cão de 3 cabeças infernais enchia as telas à sua frente. Com o cotovelo apoiado no braço da cadeira e o queixo repousado na mão, a mente de Andrei fervilhava com a questão de como faria para capturar aquela criatura e usá-la em seus planos. Sem o Dr. Jansen e a espada, ele sentia-se de mãos atadas. Mas ainda restava a caixa de violino com uma certa quantidade do conteúdo, os restos de Átila. Poderia barganhar com o doutor assim que soubesse de seu paradeiro. E ainda havia a doutora Gutenberg, cuja expertise poderia ajudar na compreensão da criatura. Seus planos sofreriam um atraso, mas não estavam de todo perdidos. A paciência era uma virtude, especialmente quando se lidava com seres e artefatos de poder tão grande. Um de seus guardas entrou na sala, rompendo seus devaneios. Senhor Kovalenko, o senhor Arakov está aqui. Andrei se virou com um brilho de expectativa em seus olhos frios. Mande-o entrar. Vladimir Arakov era um homem imponente, alto, com um corpo atlético e cabelos cortados em estilo militar. Vestia-se impecavelmente, e seu olhar frio e expressão séria o denunciavam como um farejador, como Andrei gostava de dizer. Era um investigador particular, do tipo que nunca perdia um caso, encontrando quem procurava vivo ou morto. Ele atravessou a sala com passos firmes, indo em direção a Andrei, que não esperou. Então, Arakov, o que descobriu? Arakov pegou uma pasta fina e entregou a Andrei, que a abriu enquanto o investigador falava. Eu estava investigando a doutora Gutenberg, mas segui a pista do Dr. Jansen até o Castelo Negro. E se quer saber minha opinião, a essas horas ele já deve estar morto, e a espada provavelmente perdida pela propriedade. Mas a doutora Gutenberg fechou sua clínica e acompanhou um homem que não encontrei registro em parte alguma, até o castelo, e não saiu de lá desde então. O que deseja, senhor Kovalenko, está naquele castelo. Tanto a espada quanto a doutora estão lá. O fim de tarde avançava sobre Kiev, tingindo o céu de tons alaranjados, que mal alcançavam a opulenta, porém sombria base de Andrei Kovalenko. Dentro da sala, o ar parecia vibrar com a determinação fria do homem, que ouvia as palavras de Arakov com os olhos fixos nas fotos espalhadas sobre a mesa. Ali estavam as pegadas de Neita, as gotas de sangue que indicavam suas feridas, as imagens da doutora Gutenberg e do homem misterioso que a levara para o imponente Castelo Negro, uma fortaleza que parecia desafiar o tempo. Um sorriso sutil, quase cruel, curvou os lábios de Andrei ao imaginar a possibilidade de se apossar daquela magnífica propriedade.